Os últimos anos foram particularmente problemáticos para a área ambiental no Brasil. O desmantelamento dos órgãos de fiscalização, a omissão governamental diante do avanço do garimpo ilegal na Amazônia, a desconfiança internacional, a crise climática e a tragédia humanitária entre os povos originários são algumas das consequências de políticas que desviaram o país da trajetória de preservação dos biomas. Este é o cenário que o Entrevista Brasil, Tempo Presente, vai analisar a partir de agora. Olá, eu sou o Sérgio Abranches. Obrigado pela companhia nesse episódio em que eu vou conversar com Camila Risini. Camila é economista, ela faz parte do grupo de estudos do meio ambiente da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela fez parte de uma equipe que fez um estudo bastante completo e importante sobre o financiamento da área de meio ambiente no Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Camila, muito prazer, obrigado por você ter aceitado vir conversar conosco sobre essa questão tão importante. Obrigada, Sérgio. E, bom, o estudo ele faz um levantamento bastante bem feito e completo da questão financeira da gestão do meio ambiente, e a gente sabe que vários setores do Brasil sofreram muito com a redução dos gastos, porque o governo não queria investir nesses setores e porque o teto de gastos também prejudicou. Mas o que eu realmente queria saber é se é capaz da gente ler nos números as políticas que foram contrariadas e os efeitos negativos que a gente teve da omissão do governo. Na verdade, assim, acho que é importante começar falando que o cenário em que se encontra esse relatório, ele é um cenário de uma piora nos principais indicadores ambientais, né? Então, assim, nesse período mais recente, a gente teve um aumento da taxa de desmatamento na Amazônia Legal, um aumento da taxa de desmatamento no Cerrado, né? Dentro de terras indígenas, unidades de conservação, aumento nas emissões de gases de efeito estufa. Então, todos esses indicadores, em paralelo a eles, a gente teve algumas medidas de flexibilização das políticas de comando e controle, que são políticas muito importantes para a gestão ambiental no Brasil, porque elas são políticas de fiscalização ambiental, por exemplo. Em paralelo a isso também, tivemos algumas medidas relacionadas a alterações de estrutura da governança ambiental no Brasil. Então, esse levantamento que a gente fez de orçamento ambiental, ele tem todo esse panorama por trás, né? E são alguns elementos que eles podem estar associados a essa queda de orçamento que a gente vem observando nos últimos anos e que a gente resolveu investigar um pouco mais. Então, a gente tem aqui alguns pontos muito importantes, né? Em primeiro lugar, ao longo de toda essa série histórica de orçamento que a gente analisou, de 2005 até 2022, o Brasil ele tem um histórico de orçamento ambiental muito baixo. Abaixo dos países da América Latina, da média, né, dos países da América Latina e dos países europeus. Mas, de uns anos para cá, esse arroxo orçamentário ele vem se agravando. Então, desde 2019 até os anos subsequentes, a gente teve uma queda de orçamento na área ambiental. E isso foi um ponto de atenção que fez a gente investigar algumas áreas específicas. Por exemplo, as ações de monitoramento e de fiscalização ambiental do INPE, que usam sensoriamento remoto para investigar desmatamento. Imagens de satélites, né? São imagens de satélites e demandam grandes dispêndios, né? São algumas políticas que demandam grandes recursos, grandes volumes de recursos. Esses recursos eles têm caído nos últimos anos, né? Inclusive, esse sensoriamento remoto ele gera dados oficiais que o Brasil, quer dizer, a vitrine do Brasil, né? Então, geram os nossos dados oficiais que serão mostrados aí mundo afora, né? E nós tivemos algumas questões também muito fortes associadas aos órgãos ambientais. Então, quando Você diz a redução da ação do INCRA, do ICMBio, do IBAMA. Exatamente. Né? A proibição de ações mais importantes de comando e controle. Exatamente. Esses órgãos ambientais, é importante colocar aqui,
eles são muito importantes para a execução da política ambiental brasileira. O IBAMA, por exemplo, ele, além de fazer, né, toda essa fiscalização ambiental do desmatamento, ele também é formulador de políticas públicas. Então, ele atua também em ações de licenciamento ambiental. Então, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, são órgãos que fazem parte da espinha dorsal da política ambiental brasileira. Essa queda de orçamento que a gente observou... Esse espectro de ações que o IBAMA tem que executar, inclusive, implicam numa diversidade de formação profissional. Com certeza. Que vai para o orçamento, né? Sim, esse orçamento que ele é dedicado a esses órgãos, ele é dedicado não só aos programas finalísticos, né, que são, de fato, os serviços públicos, os programas ambientais, mas também para fortalecimento da capacidade institucional, programas de capacitação de servidores. E isso tudo demanda recursos contínuos, né, ao longo do tempo. E a gente viu que esse tipo de gasto, que são gastos obrigatórios com o pessoal, esses gastos eles estão sendo pressionados, né, começaram a ter uma forte pressão por conta da aprovação do teto de gastos, porque o teto de gastos ele não só limita os gastos dos programas finalísticos, ele também cria um limite para gastos obrigatórios. E essa é a grande questão, né? Que isso afeta a capacidade institucional desses órgãos. Agora, Camila, isso tem um lado irracional? Quer dizer, a gente já viu que tem no desmatamento, na crise ambiental em geral, na crise humanitária, né? Tragédia com os Yanomami, no Vale do Javari. Mas a minha questão é a seguinte, tem uma irracionalidade também do ponto de vista financeiro, quer dizer, porque se eu desmonto e trato mal, eu vou criando déficit que depois eu preciso de mais dinheiro para sanar o passado e andar para frente. Na verdade, isso traz uma tragédia ainda maior, porque quando a gente está falando de problemas ambientais e questões ambientais, a gente está falando de problemas de uma magnitude como mudanças climáticas, em que são problemas de longuíssimo prazo. Então, cada vez mais, o custo da inação ele fica maior ao longo do tempo. Então, essas respostas da sociedade frente a esses problemas, essa ação, se ela não for realizada hoje, de repente, daqui a alguns anos, a gente vai pagar muito mais caro por isso. E nessa visão, quer dizer, que a gente pode olhar pelo prisma econômico-financeiro e chegar até as ações finais, né? Quer dizer, afinal de contas, os recursos é apenas a irrigação para você poder ter e precisa de ser sustentável, né? Quer dizer, a gente tem esse dilema mesmo, o mundo inteiro enfrenta o dilema de que você tem que ter alguma sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, poder executar a contento aquelas ações que o Estado tem a obrigação de executar, né? E aí, como é que fica a reconstrução? Qual é o caminho, assim, do ponto de vista propositivo, né? Dado que você tem uma questão que é cada vez mais prioritária, inclusive que escapa ao nosso controle definir como prioridade, porque a mudança climática é um problema global e o mundo já colocou como prioridade, né? E aí não tem correspondente resposta financeira. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas existem alguns, assim, se tratando especificamente de orçamento, a gente tem algumas iniciativas interessantes aqui no Brasil já relacionadas à arrecadação de tributos. Por exemplo, o ICMS Verde, a gente já tem agora uma iniciativa aqui no Rio de Janeiro que é o ISS Verde, né? Mas a gente sabe que para financiar a política ambiental, como ela demanda alterações estruturais muito significativas e, por vezes, o financiamento de alta tecnologia, né, grandes mudanças estruturais mesmo, a gente precisa pensar em modelos mais sustentáveis que diversifiquem as nossas fontes de financiamento. E aí o que a gente viu um pouco assim nesses últimos anos, por exemplo, com a paralisação do Fundo Amazônia, a gente vê que foi uma questão foi uma dessas alterações de governança, né, em que os comitês que gerem esses recursos do Fundo Amazônia, eles foram dissolvidos em 2019. Então, a gente deixou de aportar cerca de 3 bilhões entre 2019 e 2022.
que seriam direcionados para projetos não só com a sociedade civil, mas projetos grandes de fiscalização, né, junto com e projetos importantes também com a sociedade civil naquela região amazônica e também em outras regiões, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E vem cá, essa questão dos fundos é muito importante porque, inclusive, não é um dinheiro que sai do pagador de imposto brasileiro, né? Isso é uma doação, é a fundo perdido, né? Esse recurso do Fundo Amazônia, ou seja, não tem custo para nós. Exatamente. O Fundo Amazônia, ele especificamente, o Fundo Clima, ele tem uma parte que funciona de uma forma semelhante, mas o Fundo Amazônia especificamente, a doação dele é uma doação a fundo perdido, ou seja, são recursos não reembolsáveis. Por serem recursos não reembolsáveis, os doadores eles têm critérios muito específicos, né, para que aquele recurso seja de fato utilizado em projetos ambientais e de conservação ambiental, né? Então, a questão toda foi essa, né? Que boa governança é um critério. Os né? comitês, eles são um critério dos doadores internacionais para que os projetos sejam selecionados e, enfim, é tudo muito bem transparente. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E são doações a fundo perdido, são recursos não reembolsáveis, né? O que vocês recomendariam como assim, ações estratégicas prioritárias? Eu acho que um dos principais desafios é, em primeiro lugar, recompor esse nosso orçamento ambiental, né, que já era insuficiente para a nossa capacidade institucional, né, dos órgãos ambientais operarem na política, mas essa recomposição orçamentária, ela passa justamente por essa questão dessas regras fiscais, em que elas, nos últimos anos, elas têm pressionado algumas áreas de governo, né? Então, acho que o grande desafio é recompor esse orçamento ambiental e pensar em novas formas de financiamento e, inclusive, dentro do orçamento público, em que a gente consiga associar essas questões ambientais com redução de desigualdade. Você acha que é factível uma recomposição e voltar a ter a engrenagem de governança ambiental no Brasil voltar a funcionar e a gente começar a ver a redução desses indicadores que pioraram muito? A gente já fez uma vez. Então, eu acho que é factível da gente fazer essa recomposição, não da mesma forma e de uma forma ainda melhor, né? Eu acho que o que a gente fez, por exemplo, com o PPCDAN, o PPCDAN ele trouxe resultados muito significativos de redução de desmatamento. E em determinado momento a gente abandonou o PPCDAN, que era um plano muito importante e que trouxe resultados. Esses são alguns exemplos assim de que o planejamento e o orçamento eles têm que andar juntos e de que é possível fazer esses planos trazerem esses resultados que a gente quer. E a gente precisa de uma certa continuidade tanto do fluxo financeiro quanto da governança, né, Camila? Porque quando a gente olha a nossa curva de desmatamento, ela parece uma coisa cheia de corcovas, né? Porque a gente teve no governo Fernando Henrique um grande pico de desmatamento, com 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento, aí veio a regra dos 80% de reserva na Amazônia, mas algumas outras ações, e caiu. Aí começou a subir, deu um pico lá quando a Marina chegou, de 27 mil, né? E aí veio o PCCDAN e derrubou 84% de novo desmatamento. Camila, infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas felizmente nós somos otimistas. A gente acha que tem jeito, tem conserto, e por isso é que vale a pena conversar e estudar, levantar essas questões e trazer para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada. Muito obrigado a vocês todos pela audiência, todos e todas. E olha, essa entrevista já vai para o Globoplay.